Talvez você não esteja cansado da vida, talvez você esteja cansado de fugir. E são coisas bem diferentes, porque fugir de Deus cansa, mas fugir de quem você deveria ser é o que realmente te destrói por dentro. Existe um tipo de cansaço que descanso nenhum resolve. Você dorme, mas acorda do mesmo jeito. Você se distrai, mas aquela sensação ruim volta sempre para você. Porque tem coisas na vida que você sabe que não estão certas. Talvez um pensamento, um hábito, uma atitude que sempre se repete. E a estratégia até agora tem sido não olhar para isso e só seguir em frente. E fingir que tá tudo bem. Se ocupar o suficiente para não sentir o peso na consciência. Só que tem uma parte sua que não se engana com essas distrações. E quanto mais você tenta fugir, mais fundo esse vazio fica dentro de você. E a Bíblia não faz rodeios. Lá em Atos capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus é direta e diz assim: Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Ou seja, não é fugir, e sim é voltar. Não é se esconder, e sim se arrepender. Porque às vezes você pode ter sido ensinado que para lidar com o erro, a melhor forma é evitando, ou disfarçando, ou seguindo em frente. Mas Deus propõe o oposto. Ele propõe que a gente pare, olhe para aquilo que está atrapalhando a nossa vida e volte para Deus, volte a se arrepender. Porque só existe uma direção que resolve o vazio, e não é indo para longe dela, e sim é você voltando para ela para poder resolver. Só que aqui mora um problema comum. Tem gente esperando Deus mudar a vida delas, porém elas não estão dispostas a mudar o seu coração. Elas querem paz, mas elas não conseguem largar aquilo que tira a paz delas. Elas querem direção, mas elas sempre estão na contramão daquilo que Deus mandou elas fazerem. E é preciso dizer isso com muita clareza, porque arrependimento não é só sentir culpa por um momento, e sim uma decisão diária que te sustenta pelo resto da sua vida. Porque existe uma diferença enorme entre fugir de Deus e lutar por Ele. Você não vence aquilo que te prende fugindo, você vence correndo na direção dele. E sim, é uma luta contra a vontade de desistir no meio do caminho, contra os hábitos que você insiste e sempre está voltando, ou contra tudo aquilo que te afasta de Deus um pouco mais a cada dia. E lá em Efésios 6:12 mostra o tamanho real disso. Ela diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, isso que você enfrenta todo dia não é só uma dificuldade pessoal, e sim uma guerra espiritual acontecendo por trás de cada escolha sua. E fugir dela não te tira do campo de batalha, Só te deixa cada dia mais e mais fraco. E se tem uma história na Bíblia que ilustra exatamente esse ponto, é a de Jonas. Deus deu uma missão clara a ele, e Jonas fez o oposto. Jonas fugiu de Deus. Só que lá em Jonas capítulo 1, versículo 3 fala assim: fugiu da presença do Senhor. Ou seja, o padrão sempre se repete. Quanto mais ele corria, mais o caos ao seu redor aumentava. A tempestade cresceu, o barco quase afundou. E só foi dentro do ventre de um peixe que ele entendeu, no lugar mais escuro e mais improvável, que ele entendeu uma coisa: Que o único lugar seguro que existia era voltando para Deus. Isso não é só uma história antiga, e sim um espelho da sua vida. Porque fugir nunca resolveu seus problemas, só adiou e aumentou a tempestade ao seu redor. E se você tá nesse ponto agora, você precisa saber de uma coisa: Deus não está te rejeitando, Ele está te chamando de volta, chamando para recomeçar a sua vida, para deixar para trás o que te afasta, para você parar de fugir e voltar para casa, porque os braços dele ainda estão abertos te esperando. Não porque você merece, mas porque essa sempre foi a natureza dele, e esperar o filho que ainda está no caminho de volta. Então chega de fugir, chega de adiar, chega de viver longe de quem você sabe que deveria estar perto. Se arrependa e volte para Deus, porque é assim, só assim que você vence essa guerra. Essa palavra falou com você, então deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou dessa mensagem e quais versículos e quais temas vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Se você decidir viver uma vida renovada e transformada, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo na tela. Nele eu falo um pouco sobre as promessas de Deus e o tempo que elas levam para ser cumpridas. Eu sou o DL, fique com Deus e até o próximo vídeo.